Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu fui ungir você, não sei se você percebeu, né? Espero que você não tenha assustado. Pode sentar, por favor. Teve alguém que, por um acaso, pastor, o senhor passou por mim, mas eu não recebi a unção, não. Teve alguém? Tem certeza? Passa a mão na cabeça primeiro, para não acontecer de você se precipitar. Tem certeza que não? Teve alguém que eu não ungi? Agora eu vi que ungiu, né, pastor? Então, tá vendo? Tem que olhar antes, né? Você nem viu, você nem percebeu, mas a bênção já está sobre você. Talvez você não tenha percebido ainda. Aí você acha, não, mas Deus não abençoa. Deus não ouve. Deus não se importa. Quem te enganou? Quem te mentiu? Você não está vendo, mas a bênção já está sobre a tua vida. Você está entendendo, não? Agora, eu estava vendo que o som lá atrás não chega do jeito que tem que chegar. Né? Vamos resolver esse probleminha. Deixa eu mostrar uma coisa para você. É um versículo que eu tenho falado muito esses dias, e eu gostaria muito que você lesse comigo ele, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 33. Eu vou começar lendo ele, versículo 18. Eu vou começar lendo ele na Nova Almeida atualizada. Aí depois eu vou correr algumas outras linguagens. Por que, pastor, que o senhor fica mudando assim as linguagens? É para você entender a importância de você observar em várias linguagens. Por quê, pastor? Não é que o sentido vai ser outro, o sentido é o mesmo, mas para você perceber os sinônimos das palavras. Porque às vezes você ouve, não, mas eu não conheço assim, mas conheço na versão tal, conheço na versão tal. Você está compreendendo, sim ou não? Tem que parar com esse negócio, irmão, sabe, repito por quê? Repito, porque eu falo muito. Eu não tenho nada contra o tradicionalismo. Mas, irmão, nós não podemos ficar parados no tempo. Nós temos que evoluir, nós temos que desenvolver. Você sabe que, eu me lembro que começou, vamos dizer dessa maneira, a pegar fogo mesmo no Brasil, esse mundo tecnológico que nós conhecemos hoje, pegou fogo no Brasil entre 2012, 2011, 2012, 2013, que essa febre pegou no Brasil realmente. Porque eu lembro que em 2011 nem o WhatsApp tinha. Eu me lembro que eu comprei um tablet, e foi o primeiro tablet que eu comprei, e o rapaz falou para mim assim, o rapaz estava me vendendo o tablet, falou assim, pastor, tem um negócio chamado WhatsApp. Eu falei, que negócio é esse? Ele falou, pastor, é um aplicativo. Eu falei, para que serve? Ele falou, para comunicação. Só que a outra pessoa tem que ter também. Eu falei, coloca esse negócio aí. Você vive sem Zap hoje? Difícil, né? Mas tem muitas coisas que, se você começar a compreender, você vai ver quão útil é a sua vida. Quão útil o WhatsApp hoje é para você. Né? Mudou até a maneira das pessoas se comunicar. Alguém fala assim para mim, as pessoas se comunicam mais. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas se comunicam hoje de um jeito que nunca se comunicaram antes. Ou seja, mudou a maneira de se comunicar. Mas se comunica até muito mais do que se comunicava antes. Só uma coisa que eu não gosto muito, não concordo muito, né? Que parece que se você telefonar para uma pessoa, você está sendo invasivo, né? Tem que perguntar, posso ligar? Oxe, o telefone não é para ligar, senhor? Então vou ligar. Se não puder atender, não atendo. Simples assim. Né? Não é desse jeito? Não era assim antigamente? Você ligava, chamava, não atendeu. Ou a pessoa não ouviu, ou não pôde atender. Isso não mudou. Se você telefonar para mim, ou porque eu não ouvi, ou porque eu não posso atender. É simples. Ontem alguém me ligou, pastor, me desculpa que eu liguei sem querer. Não tem motivo para pedir desculpa, ligou. Na hora eu não podia atender. Aí, no meu caso, quando eu não posso atender, eu mando uma mensagem de volta. Ligou para mim? Posso fazer alguma coisa? Amém?
Mas nem sempre é necessário a pessoa mandar de volta. Mas não tem esse negócio. As pessoas se comunicam como nunca. Mas, voltando ao que eu queria falar, irmãos. Eu me lembro do missionário dizendo que Deus ele criou os mundos. Uma mensagem do missionário. Deus criou os mundos. Aí ele pegou e falou, ele criou o mundo da informática, da tecnologia. Você não pode ficar fora dele. Eu falei, não é que não é? Não é que é verdade? Aí eu comecei a me interessar e procurei aprender. Você tem que procurar aprender. Você não pode ser aquela pessoa que fica para trás. Você está compreendendo, sim ou não? Você tem que ser aquela pessoa que está sempre em evolução. E evolução ela vai se dar pela informação. Imagina bem, eu me formei, vamos dizer, em administrador de empresa. Né? Administrador de empresas. Há 40 anos atrás. Nunca mais peguei um livro, nunca mais fui saber sobre isso, nunca mais... Será que eu estou apto para administrar uma empresa nos dias de hoje? Não estou. Não estou. Por quê, pastor? Porque eu tenho que estar evoluindo. Por quê, pastor? Porque chegaram novas informações, há novas técnicas, há novas maneiras. Eu conversava com algum amigo meu, um promotor, ele falou para mim, porém, pastor, eu estou acumulado, ele falou, com 2 anos de férias. Eu falei, tira pelo menos um. Ele falou, se eu tirar um, eu vou ter que voltar para a faculdade de Direito, pastor, porque eu não vou saber mais nada. Por quê? Porque toda hora surge um precedente, surge algo novo. Você compreendeu? Então, também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem que, todo tempo, estar com os teus olhos na palavra. Por quê, pastor? Porque todo momento surge uma nova revelação. Todo momento surge um entendimento diferente. E é isso que vai te dar o crescimento. Porque é Deus quem dá o crescimento. A palavra. É por meio da palavra que eu vou evoluindo, é por meio da palavra que eu vou crescendo. Eu digo, quando eu cresço no entendimento, preste atenção, eu cresço em todas as áreas da minha vida. Lá no livro de Eclesiastes, a Bíblia diz que o sábio, ele sabe o tempo e o modo de fazer as coisas. Então, conforme eu vou crescendo no entendimento, eu vou me tornando sábio, porque eu vou tendo a compreensão do que fazer, de como fazer, quando fazer. Amém? Então é necessário. Isso está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Olha na linguagem de hoje. Enquanto você obedecer às ordens dele, de quem? De Deus. Porque tem gente que até começou a obedecer, mas hoje ela não obedece mais. Então um dia o Espírito Santo vem morar dentro de você. No momento que você parou de obedecer, ele foi embora. É assim que funciona. Quero ele de volta, pastor. Volte a obedecer. Que ele volta. É desse jeito. Porque quando eu voltar a obedecer a palavra, os seres que estavam habitando em mim, por causa da minha rebeldia, por causa da minha desobediência, por causa do meu desrespeito à palavra, né? É pela palavra que eu sou liberto, lembra? Conhecereis a verdade vos... É a palavra que liberta. Não existe pastor que liberta ninguém. Quem liberta é Jesus, a palavra de Deus. O que um pastor, não só um pastor, mas qualquer pessoa que crê em Jesus, tem a condição de fazer, é expulsar um demônio. Eis que eu vos dou poder, para pisar sobre cobras e escorpiões de toda a força do inimigo. Está lá em Lucas 10, 19, e isso ele estava dando esse poder aos discípulos. O discípulo é aquele que permanece na palavra. Aí ele fala lá em Marcos, aquele que crê em mim, em meu nome expulsarão. Então é um sinal que segue todo aquele que crê. Eu acredito. Então se eu creio em Jesus, eu respeito a palavra dele. Eu ando de acordo com a palavra dele. Então eu estou apto a expulsar qualquer tipo de demônio. Não importa a casta, não importa a qualidade de demônio. Você está compreendendo? Eu estou apto. Por quê, pastor? Porque o demônio ele sai, não é pela minha santidade, não é pela minha dedicação, não é pelo meu grande poder. Ele sai pelo poder do nome de Jesus. Quando você dá ordem, por mais que ele não queira, não adianta, por mais que ele não queira, ele é obrigado. Ele é obrigado. E se ele se recusar, os anjos de Deus vêm e arranca na marra e joga nos lugares áridos mais distantes. Ou seja, não onde você mandar que ele vá. Eu costumo mandar para os lugares áridos mais distantes. Você está compreendendo, sim ou não? Então você tem que ter esse entendimento com você. A palavra que liberta.
Se você se mantém na palavra, quando o mal volta, ele não vai entrar. Por quê, pastor? Porque o espaço do teu coração está ocupado pela palavra. Então ele não tem espaço para ele. Agora, enquanto ele estiver aí, ou seja, a rebeldia, outro ser, a desonestidade, prostituição, não importa o ser que estiver aí o Espírito Santo não vai estar. Por quê, pastor? Porque não divide espaço. Não tem esse negócio de fazer uma risca aqui assim, ó, faz uma risca, Satanás, ó, dali para lá é você, daqui para cá sou eu, não pode pisar na risca. Não existe isso. Ou você é por inteiro dele, ou você não é dele. É desse jeito. Você compreende? Às vezes eu fico vendo, eu vou fazer algumas reuniões que alguém me convida para fazer. Ultimamente eu não tenho aceitado convite de ninguém. Tenho tido bastante convites, mas meu negócio é só o tatuapé agora. Eu não tenho aceitado convite de ninguém. Mas teve uma pessoa que eu não tive como recusar o convite. Está me pedindo já há muito tempo, insistindo. Aquele que pede? Insistindo. Aí, para não dizer não, eu marquei para a última segunda-feira do mês de novembro. Aí ele falou, nem acredito, pastor, que o senhor veio. Eu falei, vou, novembro. Eu falei, não estou com tempo agora. Eu tenho dedicado meu tempo a Tatuapé, porque foi a missão que Deus me deu. Então, quando eu vou fazer algumas reuniões, quando alguém me visita, me pede para ir, eu sempre trabalho nessa área de combater o mal. Por quê, pastor? Irmão, eu acredito nessa palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Enfrente o diabo e ele foge de você. Então, eu começo normalmente a combater. Nas orações que eu faço, eu começo a combater. Porque muitas vezes a doença que está na pessoa só está porque tem um demônio ali. A miséria que está na vida da pessoa só está porque tem um demônio ali. O problema na vida conjugal dela só está porque tem um demônio ali. Eu sei que tem pessoas que falta sabedoria, falta entendimento no relacionamento marido e mulher. Eu sei que tem pessoas que falta sabedoria na administração do negócio dele. É por falta de sabedoria que ele está sofrendo mesmo, não é porque tem demônio lá. O demônio fala assim, não põe culpa em mim não tem nada com isso não. Mas por quê? Porque ele mesmo está se destruindo por falta de sabedoria. Eu estava fazendo uma viagem por interior de São Paulo, aí eu deveria estar no limite da rodovia, né? 180, 190. Não tem limite assim não, né? Eu estava no limite, devia estar. Não vou contar a história para você aqui não, devia estar. E aí, de repente, eu vejo assim, caldo de cana. Falei, Jesus. Falei, como tem gente que só porque é cabeçuda? Só porque ela é cabeçuda. Irmão, o que ele deveria ter feito? 1 quilômetro antes. A 1 quilômetro, caldo de cana gelado. Depois, uma outra placa. 500 metros, você está próximo, caldo de cana gelado. Faltando uns 300 metros. Diminua, caldo de cana gelado. A pessoa se preparando para entrar e tomar o caldo de cana. Aí, um calor daquele do interior de São Paulo. Eu estou andando, quando eu vejo um caldo de cana, eu falei, Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como tem gente que perece só por falta de entendimento. Não é demônio não, é ela mesmo. É ela que é cabeçuda mesmo. E assim no casamento é a mesma coisa. Você chega perto, você vai ver, está sofrendo, está comendo pão que o diabo amassou, porque ele é cabeçudo. Porque ela é cabeçuda, porque ele é teimoso, porque ela é teimosa. Tem gente que está doente porque é teimoso, porque é cabeçudo, porque é cabeçuda, porque é teimosa. Eu até acredito que aquela teimosia toda tem um demônio por trás daquilo ali, porque não é possível. Aquela falta de sabedoria toda tem um demônio por trás ali, não é possível. Mas tem muitas pessoas sofrendo por causa disso. Mas tem pessoas não, que é demônio mesmo. Então, normalmente, eu costumo combater os espíritos maus quando eu vou fazer visita em algum lugar. E aí, às vezes, eu vejo crente de 500 anos de igreja, tremendo, balançando, coração disparando, arrepio, a sensação de que vai desmaiar, que vai cair.
Tudo isso é manifestação demoníaca. Agora fala para mim. O diabo falou, Espírito Santo, fica para lá, aqui é meu. Não. Se houve manifestação demoníaca, é porque tem um demônio morando lá dentro. Um outro dia, uma pessoa falou para mim, pastor, a hora que o senhor estava orando, eu comecei a pensar no meu filho e eu passei mal. Eu falei, senhora, desculpa. Eu falei, se eu fosse passar mal, por cada pessoa que eu penso, eu ia andar assim, ó. Não. Se eu passei mal, porque existe um problema comigo. Eu não estou descartando que não existe um problema com o filho. Não estou descartando que não existe um problema com o marido. Mas se eu passei mal, porque existe um problema comigo. Esse ser está dentro de mim. A salvação é individual. Mas eu garanto, pastor, eu fui batizada no Espírito Santo. Eu não discuto tal coisa. Eu não discuto tal coisa. Eu não discuto. Talvez você foi aquela pessoa que começou a andar de acordo com a palavra de Deus. Começou a frequentar a igreja, a aprender, a respeitar. Lembra de Eclesiastes 8:5? Na linguagem de hoje, coloca lá, por favor. Lembra? Eclesiastes 8:5. Olha só. Enquanto você obedecer às ordens, então você era aquela pessoa que obedecia. Você era aquela pessoa que respeitava. E o Espírito Santo, você foi tendo uma intimidade com a palavra, um envolvimento com a palavra, você foi se dando a palavra, e realmente o Espírito Santo vai morar dentro de você. Mas chegou um momento na vida, não sei por que cargas d'água, você decidiu que a palavra de Deus não era tão importante assim para você obedecer. E começou a fazer o que a tua carne desejou, o que a tua carne sentiu. E começou a deixar de lado a palavra de Deus. Começou a dar valor a outras coisas que não era a palavra de Deus. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? E aí acabou que acontecendo o quê, pastor? Acabou que acontecendo que o Espírito Santo, de alguma maneira, você o entristeceu, né? Deixa eu falar de uma maneira popular. Catou a malinha dele, foi embora. Simples assim. E hoje, está morando dentro da pessoa o Espírito a quem ela resolveu servir. Que é isso, pastor? Não foi eu que disse isso. Foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele diz que aquele que é vencido pelo pecado se torna escravo dele. É coisa séria. Significa o quê, pastor? Significa que eu me torno escravo daquele ser que me ofereceu aquele pecado, que me trouxe um prazer, inclusive. Só que aquele negócio, né? Tudo tem um custo. E é aí que as pessoas não entendem. Elas não compreendem que tudo tem uma consequência. As escolhas, elas têm consequência. Você compreendeu? Então a pessoa decidiu que a vontade de Deus já não era tão importante assim. Que o que ela queria, sim, era muito importante. E foi praticar. E aí, pastor? E aí tem uma consequência. É gostoso quando você está usando cartão de crédito, não é? E compra isso, e compra aquilo, e compra aquilo. Chega a se sentir satisfeito, feliz da vida. Quando vem a conta, você está amarrado. Mas está amarrado por quê? Não adianta amarrar, não. Tem que amarrar o C para não sair de casa, para ficar gastando à toa. Porque agora você já gastou, agora tem a conta para pagar. Você está compreendendo? Você decidiu ir lá comprar. Você quis comprar. Você não olhou o que isso podia refletir na sua vida. Você não olhou que você tinha outros compromissos. Você não olhou que você tinha outras responsabilidades. Você simplesmente olhou para aquele momento e resolveu fazer. Agora a conta é grande, tem que pagar. E no caso do pecado, o custo é tua alma. Que isso, pastor? Não foi eu que disse isso, não. Não. Acho que ela não entendeu, não. Mas esse daqui também serve. Mas não foi isso que não foi Jesus quem falou isso aqui, ó. Prometam-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Olha na linguagem de hoje, segunda carta de Pedro. Mas não é esse versículo que eu quero, não. Depois você pega lá o que Jesus falou, tá bom, minha irmã? Prometem liberdade. Está falando aqui de algumas pessoas que eles orientavam de maneira errada,
e prometiam liberdade para as pessoas, mas eles mesmos eram escravos do pecado, né? Que é um outro assunto. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Agora eu quero o que Jesus disse, irmã. Você colocou essa semana para mim agora, você está aí colocando outro versículo. Olha lá, o João 8,34. Foi Jesus quem disse isso. E disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade, que quem peca é escravo do... Foi isso que eu falei. Preste atenção. Amém, pessoal? Então você tem que tomar cuidado. Você resolveu fazer? Resolvi. Mas isso vai custar a tua liberdade. Minha liberdade, tua liberdade espiritual. Aquele demônio agora, ele diz: eu sou o teu dono. Não tem aquela pessoa com a linguinha bifurcada? Ah, é linguaruda, hein? É fofoqueira. E ela sente prazer naquilo que ela está falando, fazendo. Só que isso tem um custo. Tem, pastor, tem. Esse espírito da fofoca, você acha que não tem nada demais. Ah, não, mas foi um comentário inocente, pastor. Inocente para quem? Inocente para quem? Você está trazendo prejuízo para a vida dos outros. Inocente para quem? Você está contaminando as pessoas. Inocente para quem? Eu tenho que ser portador da verdade. Eu não tenho que ser portador de vontade de Satanás, não. Você está entendendo? Sim ou não? Então toma cuidado, cuidado. Lembra a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios? As demais conversações corrompem os bons? Cuidado. Cuidado, não seja participante, irmão. Eu tenho falado a você isso há muito. Não seja participante do pecado de ninguém. Não seja. Não seja. Se alguém vem com algum tititi para mim, eu já corto pela raiz. Falo, não, vamos parar com essa conversa aí, minha irmã. Você não sabe não que os maldizeres não herdarão o reino dos céus, não? Vai se converter, vai buscar Deus. Ô, pastor, mas a pessoa fica triste, o que eu posso fazer? Entre entristecer ela e Jesus, ela vai ficar triste. Agora, esse que é o teu problema. Entre ela e Jesus, você está escolhendo ela. Esse que é o problema. E você se torna participante do pecado daquela pessoa. Não seja participante do pecado de ninguém. Olha lá, primeira carta aos Coríntios 15:33. Não se enganem. Ô, irmão, é para não se enganar, ele está falando. Não se enganem. As demais companhias estragam os bons costumes. Vamos na Nova Almeida atualizada. Não se engane. As demais companhias corrompem os bons. Vamos na NVI. Pode ser essa, depois vamos para a NVI. Não vos enganeis. As demais conversações corrompem os bons. NVI. É o mesmo versículo. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons. Más companhias, más conversações. Vai corromper. Você acha que o Senhor Jesus, ele conversando com os discípulos, ele falou, cuidado com o fermento do fariseu. Você acha que ele falou isso por um acaso? Ele estava falando de influência. Cuidado. Por quê, pastor? Porque a pessoa que está ao teu lado, de alguma maneira ela vai ter uma influência sobre você. E se essa pessoa for uma má companhia, ela vai ter uma má influência sobre você. Olha lá, Mateus 16:6. E disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham... Ô irmão, será que Jesus tem algum problema? Porque eu acho que algumas pessoas pensam que Jesus tinha algum problema. Porque ele dá uma advertência dessa. E a pessoa acha que, não é assim não. Mas será que Jesus tem algum problema? Será que ele estava querendo enganar a mim e a você? Irmão, se ele está nos advertindo, é porque há um perigo. Se não houvesse, ele não nos advertiria. Concorda comigo, sim ou não? Só que tem pessoas que parecem que essa orientação não tem valor. Não tem importância para ela. Ela anda com maldizente. Ela anda com falso crente. Ela anda com fofoqueiro. Ela anda com linguarudo. Irmãos, já diziam os antigos. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és.
E o Senhor Jesus está mostrando isso para você por meio da palavra dele. Você vai se tornar, irmão, como aquela pessoa. Ela é mentirosa, você vai se tornar mentiroso. Ela é fofoqueira, você vai se tornar fofoqueiro. Ela é incrédula, você vai se tornar incrédulo. Por quê, pastor? Porque a pessoa que está à nossa volta, ela vai nos influenciar de alguma maneira. Você tem que ter sobriedade, sabedoria. A Bíblia diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Daqui a pouco eu vou para esse versículo. Mas vou continuar nesse aqui para você entender. Ó. E disse-lhe Jesus, estejam atentos. E tenham, ó o que ele falou, ó, presta atenção. Ó, e tomem cuidado. Esse estar atento é isso. Estar atento ao quê, pastor? O que a pessoa fala? Qual é o tipo de linguagem dela? Qual é o comportamento dela? Se é ou não segundo a palavra. Você está compreendendo? Sim ou não? E aí, pastor? O comportamento dela é fora da palavra. Então eu estou fora também. Vou me afastar. Eu não vou ficar dando atenção. Porque aquilo ali vai me contaminar. Aquilo ali vai me prejudicar. De alguma maneira vai prejudicar. Porque se não fosse, o Senhor Jesus ele não estaria dizendo. Pastor, mas é o meu marido que é linguarudo. É o meu marido que é contencioso. Vou largar meu marido? Não. Obviamente que não. Mas vou me afastar de certas conversas com ele. Não vou aceitar. Eu não aceito. Eu não aceito. Se alguém do meu relacionamento vem falar comigo assim, pastor, mas aqui, ó, pode parar. Não quero saber esse tipo de conversa, não. Sério, pastor? Quem me conhece de perto sabe que é sério. Não importa o que seja. Pode ser amigo, pode ser esposa, pode ser colega, pode ser o que for, quem for. Falei, não quero saber essa conversa, não. Ô, pastor, não, irmão, ó, irmã, não quero saber desse tipo de conversa. Acabou. Eu não vou me afastar da minha mulher, não vou me afastar do meu filho, não vou me afastar do meu amigo de coração, mas não vou aprovar o comportamento dele fora da palavra, irmão. Não vou desrespeitá-lo, mas não vou aprovar o comportamento dele fora da palavra. Se o Senhor Jesus está dizendo que eu tenho que tomar cuidado, que eu tenho que estar atento, é porque o diabo já o contaminou e através dele está tentando me contaminar. O diabo já o aliciou e através dele está tentando me aliciar. Irmão, ele já acha normal ser linguarudo. Ele já acha normal ser fofoqueiro. Ele já acha normal ficar colocando intriga entre um irmão e outro. Ele já acha normal. Ele não vê nada demais. E se você for contaminado, da mesma maneira que ele não vê nada demais, daqui a pouco você está vendo nada demais também. Você está achando normal também. Por que hoje uma criança pura que cresce e de repente começa a andar com alguém já maior, com certos costumes, com certo entendimento, e daqui a pouco aquela criança está fazendo a mesma coisa, está achando normal beijar homem com homem, está achando normal beijar mulher e mulher, está achando normal roubar, acha até legal. Mas por quê? Porque ele foi aliciado, ele foi contaminado. Então o Senhor Jesus ele não está falando por um acaso. Ele estava cuidando dos discípulos. Às vezes a gente traz uma orientação, a gente traz uma palavra, tem pessoas que ficam zangadas, ficam chateadas. Ela nem percebeu que aquilo é um cuidado. Igual às vezes a mãe com filho, às vezes a mãe com filha. Ai, minha mãe é chata. Ai, meu pai pega no pé, pastor. Você não percebeu não? Que aquilo ali não é pegar no pé, que aquilo ali não é ser chata, não é ser chato, que aquilo é um cuidado para que a destruição não te alcance. Aquilo ali não era que Jesus queria controlar a vida deles, não. Jesus, melhor que ninguém, sabia que aqueles que foram entregues na mão dele não deveriam ser controlados. Eu, como pregador, eu sei que eu não posso controlar a vida daqueles que Deus me colocou nas minhas mãos. Mas Jesus sabia que ele deveria advertir e orientar, como eu sei que eu tenho que advertir e orientar. Mas como Jesus sabia que muitos não gostam de ser repreendidos, eu também sei que muitos não gostam. Mas é necessário que a repreensão saia, mesmo que a pessoa não goste. Mesmo que ela se entristeça. Mesmo que ela vá para o banheiro chorar. A intenção não é essa. A intenção é proteger. A intenção é proteger.
Ele estava querendo proteger. E disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos religiosos. O fariseu era o mais dedicado. Era o mais dedicado. Dos grupos que haviam, o fariseu era o mais dedicado. Então tem aquela pessoa que ela é muito dedicada à igreja, mas ela é religiosa. Ela é religiosa. Ela é muito dedicada, só que ela é religiosa. E a maneira dela de viver, os costumes dela de viver, porque ela arrumou uma maneira de viver, fora da palavra. E se você parar para dar atenção a essa pessoa, ficar envolvido com ela, daqui a pouco você se torna religioso que nem ela. Eu tenho que andar na palavra. O que foi que Jesus falou? Vinde e aprendei do Antônio Júnior, que é manso e humilde de coração. Não foi não? Vai ter certeza? Oxa! Eu pensei que era isso que estava escrito. Porque eu acho que o comportamento de algumas pessoas é esse. Ela acha que está escrito: vinde e aprendei da obreira irmã fulana, que é mansa e humilde de coração. Vinde e aprendei do obreiro irmão fulano, que é humilde, manso e humilde de coração. Vinde e aprendei do irmão Beltrano, que é manso e humilde de coração. Agora, eu aprendi diferente. E eu guardo isso. O que, pastor? O que o Senhor Jesus falou. Tomem sobre vocês o meu jugo. Isso está em Mateus 11, 29. E aprendam de mim. Eu, Antônio Júnior, eu procuro aprender só de Jesus. Só da palavra. Está fora da palavra? Estou fora. Não interessa quem falou. Não interessa quem disse. Por quê? É o que eu estou falando a semana toda. Importa que cada um de nós, cada um, compareça diante do tribunal de Cristo. Eu não vou comparecer diante do tribunal da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu não vou comparecer diante do tribunal do fulano de tal, do Beltrano de tal, do Antônio Júnior. Eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Muda a linguagem. Nova linguagem de hoje. Porque todos nós teremos que nos apresentar. Não tem quem escapa. Eu falei esses dias, a pessoa pode ter escapado de um crime que ela cometeu. Ela pode ter escondido, ninguém conseguiu saber. Passou 80 anos, ela está para morrer. Ninguém conseguiu saber. Eu atendi uma mulher uma vez, não vou falar o local, que não importa, e faz muitos anos, que eu dei uma mensagem sobre confessar pecado, ela veio conversar comigo, ela falou: pastor, eu preciso falar algo, senhor, que isso tem me atormentado por tantos anos, não vou falar nem o tempo, mas fazia muitos anos que atormentava ela. Ela falou: pastor, eu quero falar para o senhor uma coisa, eu matei minha filha. Eu falei: mas como assim a senhora matou? Ela falou: pastor, aconteceu isso, eu matei minha filha. A polícia investigou, todo mundo investigou, concluiu-se que foi um acidente, que eu não tive culpa. Mas é mentira, pastor, eu matei. Então, ela escapou dos homens. Ela escapou da justiça dos homens. E agora, pastor? Ela confessou. Não confessou? Então, ela escapou também agora da justiça de Deus. Se não tivesse confessado. Ela escondeu, conseguiu, ninguém percebeu. Ninguém ficou sabendo. Nem a justiça ficou sabendo. Talvez que as tecnologias que existem hoje se descobriria. Mas na época não se descobriu. Foi constatado um acidente. Ninguém sabia. Escapou. Mas do tribunal de Cristo ela não escaparia. Ela só escapou do tribunal de Cristo no sentido de condenação, porque todos nós iremos a esse tribunal. Presta atenção nisso. Porque todos nós teremos de nos apresentar, não tem jeito, todo mundo, diante de Cristo para sermos
por ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom, ou na sua vida aqui na terra. Mas pecado confessado, pecado inexistente. Quando ela chegar lá diante do tribunal de Cristo, já não foi embora, que era uma senhora idosa, se já não foi embora, pode ter certeza de uma coisa: esse pecado, ela não existe, porque ela confessou. Tudo tem que ser resolvido aqui. Por quê, pastor? Porque aqui é o período de misericórdia. Se você deixar para resolver depois que morrer, você esquece, hein? Por quê, pastor? Porque depois da morte vem o juízo. Tem jeito não. Está compreendendo? Sim ou não? Volta lá, aprendei de mim. Sejam os meus seguidores. E aprendam comigo. Irmão, é para aprender com Jesus. Eu queria ser igual o pastor Antônio Júnior. Esquece esse negócio, irmão. Esquece esse negócio. Coloque em prática a palavra que Paulo falou. Faça como eu. Eu imito a Cristo. Imite a Cristo também. A palavra do apóstolo Paulo é essa. Sejai meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele mandou imitar ele no sentido de seguir o comportamento dele. Ele mandou imitar ele no sentido seguinte: olha, eu imito a Cristo. Quer um conselho? Imita também. Imita também. Cristo orava? Sim ou não? Então ore. Cristo expulsava demônios? Então expulsa. Cristo procurava a compreensão da vontade da palavra de Deus? Então procure. Você compreendeu? Cristo amava e ajudava as pessoas? Então o faça. Seja imitador de Cristo. Porque Paulo fazia isso. Ele imitava a Cristo. Eu não tenho que imitar ninguém. Eu tenho que imitar Jesus. Eu tenho que imitar Jesus, a palavra de Deus. Então, se Jesus falou que eu devo aprender dele, olha lá, sejais meus seguidores. Coloca na Nova Almeida atualizada, por favor. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu ouvia sempre falar, a pessoa que fala que é humilde, ela não é humilde. Então Jesus não era, então. Ele falou. Ser humilde não tem a ver com palavras. Ser humilde tem a ver com comportamento, com sentimento. Tem a ver com palavras. Às vezes a pessoa pode usar uma palavra muito dura e ser muito humilde. E pode usar uma palavra muito doce e ser muito arrogante, altiva, soberba, prepotente. Tem a ver com o coração. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de... Olha só. E vocês acharão descanso para a sua... Sabe que você não está achando descanso? Para a sua alma, você não está tendo paz financeira, não está tendo paz conjugal, não está tendo paz familiar, não está tendo paz na saúde, não está tendo paz em outras áreas. Por quê? Porque você não aprendeu com Cristo. Ou aprendeu, mas está desprezando o que Cristo te ensinou, te orientou, para fazer conforme alguém falou, ou conforme teu sentimento disse. Você quer ter paz? Pastor, eu preciso. Se une a Deus e você vai ter paz. Se une à palavra. Se une à palavra de tal maneira que no mundo espiritual, quando se olhe os demônios, os outros seres, porque não existem muitos seres espirituais, mas existem muitos seres espirituais. Não tem só anjo, não tem só demônio, não só está o Todo-Poderoso nos céus, Jesus, o Espírito Santo, existem muitos seres. Então, quando os seres espirituais eles olharem para você, é o Luiz? Não, acho que é Jesus. É o Luiz? Não, é Jesus. É que você causa essa confusão. Eles não sabem se é Jesus ou se é você. Porque vocês estão unidos com Ele. E a Bíblia diz que aquele que se une a Deus torna-se um só com Ele. Você está compreendendo, sim ou não? Jó 22, 21. Una-te, pois, a Deus
e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Mas a Bíblia mostra que aquele que se une a Deus torna-se um só espírito com Ele. Quer ter paz? Se une à palavra, se une a Deus. É para mim tomar cuidado com os maldizentes? É para mim tomar cuidado com o fermento do fariseu? Então, eu vou tomar cuidado. Amém? É para mim fazer qualquer outra coisa que a palavra diz? Presta atenção em mim. Então eu vou fazer o que a palavra diz. É para não fazer? Então eu não vou fazer. Amém, pessoal? Olha lá. Primeira carta aos Coríntios 6,17. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Está se unindo com o fofoqueiro, irmão. Vai se tornar uma fofoqueira. Que isso, pastor? Olha o versículo anterior, 6,16. Se eu não me engano. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? Se une com o fofoqueiro, se torna uma só pessoa, se torna fofoqueiro também. Se une com a prostituta, se torna uma só pessoa com ela, prostituta também. Se une com o desonesto, se torna uma só pessoa com ele, desonesto também. Se une com o enganador, se torna uma só pessoa com ela, enganador também. Por que se torna uma só pessoa com ela? Você se torna participante do pecado dela, irmão. Você se torna participante do erro dela no mundo espiritual, você é um só. Ele é sujo, você é sujo também. Mas foi ele que fez. Não interessa. Você se uniu a ele, você é igual. No nosso mundo, seria o quê? Cúmplice. No mundo de Deus, você é cúmplice. Um só com aquela pessoa. Presta atenção nisso aqui. As escrituras sagradas afirmam. Os dois se tornam uma só? É coisa séria. Agora preste atenção nesse versículo, que é o que interessa mais para a gente. 17. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Quer se unir a quem? Ao espírito da miséria, da avareza, da fofoca, da prostituição, do engano, da mentira? Ou quer se unir com Deus e ser um só com Ele? Escolha. A escolha é tua. Eu escolho me unir a Deus. Eu quero ser um só com Ele. Eu quero que no mundo espiritual, quando olhar... Antônio Júnior? Não, é Cristo. Vamos lá ver de perto. Não vou não. É Cristo. E aí eles temerão, se apavorarão. O mundo espiritual se inclinará. Por quê? Porque você é um só com o Todo-Poderoso. E tudo está subjugado e entregue à pessoa do Senhor Jesus. Você entende o que eu estou falando? Você se torna um só com Ele. Tudo se torna subjugado e entregue diante de você, por meio de Cristo Jesus, a palavra de Deus. Entenda isso. Entenda a sua posição. Quando você se une a Deus, você se torna um só com Ele. Que Deus possa falar mais no seu coração. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé? O nome dessa mensagem. Você se torna um com quem você se une. Você se torna um com quem você se une. Cuidado. Se Ele mandou que eu tenha o cuidado, então eu tenho que ter o cuidado. Amém? Você vai acabar se afastando de Jesus. E amanhã vai comer o pão que o diabo amassou. Porque você não deu atenção a esse alerta. Irmão, está uma placa lá, você está dirigindo, está escrito lá alerta. Cuidado. Buraco na pista. Cuidado. Está lá. Buraco na pista. Cuidado. Buraco na pista. Você não se importa. Cuidado. Buraco na pista. Bum, cai no buraco. Aí morre filho, morre isso, morre aquilo. Oh, meu Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Não foi ele, não. Não tem nada a ver com isso, não. Foi você que desprezou o alerta. Você que desprezou a palavra. Você entende, não?
E tem gente que não está nem aí. Só que, sabe qual é a minha tristeza? É que no final, ela vai descobrir que não era exagero do pastor. Infelizmente. Desperta, tu que dormes. É a palavra do Deus vivo. Se une a Ele. Se torna um só com Ele. Se afasta. Irmãos, eu estou sincero com você. Não importa quem seja a pessoa. Veio com algo fora da palavra e falar, sobre esse assunto, amigo, eu não quero papo não. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Por quê, pastor? Porque ele me advertiu. Cuidado com o fermento do fariseu e do publicano. Cuidado com os religiosos. Um conselho que eu recebi quando eu cheguei na igreja, eu nunca mais me esqueço. Eu não esqueço nem o nome do obreiro. Eu sei que ele está vivo porque outro dia eu estava conversando com o pastor Jaime, ele falou para mim assim, Júlio, sabe quem encontrei, Júlio? Eu falei, não. Ele falou, o Edson. Eu falei, está brincando? Ele falou, aquele Edson. Ele falou, é o Edson. Ele falou, está velho, tal, está trabalhando em tal lugar. Mas eu me lembro do Edson. Ele era o auxiliar direto do pastor. Ele era que abria os cultos. E ele viu que eu cheguei na igreja e ele foi inteligente, né? Ele se aproximou. Né? E aí ele me deu um conselho. Ele falou assim, jovem, quer viver para Jesus de verdade? Eu falei, quero. Ele falou, ó, não fica olhando o defeito das pessoas, porque senão daqui a pouco você está fazendo igual. Eu falei, é? Ele falou, é. E venha na igreja. Se tiver campanha, você vem. Se não tiver campanha, você vem. A campanha é boa, mas não vem por causa da campanha, vem por causa de Jesus. Eu falei, é? Ele falou, é. Nunca mais me esqueci. Então eu não fico olhando o defeito de ninguém. Eu fico olhando nesse sentido. A árvore, você conhece, é nesse sentido. Naquele que se aproxima. Não no sentido de olhar e ficar, aquele irmão careca, né? Deve não prestar, não. Não. É no sentido de julgamento. É no sentido de olhar e falar, não, isso aí não é pessoa boa para estar comigo, não. E me afastar. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Irmão, muito sério. Lucas 6,44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, e nem é isso mesmo, vindima, uvas dos abrolhos. É isso mesmo. Muda a linguagem. Tá, a gente vai para a linguagem de hoje que é mais fácil para eles. Eu expliquei. Pois cada árvore é conhecida pelo fruto que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. Vindimas. Não tem como. Não tem como. Às vezes eu fico vendo um cidadão andando como mulher, e veste de mulher e tal, põe a peruca, foi isso, põe aquilo. Só que quando ele arranca a roupa, ele olha no espelho, ele vê que não é mulher, não tem jeito. Não adianta. Pode até se sentir uma mulher na mente dele. O diabo o enganou, fez uma obra na cabeça dele, que ele acredita que ele é mulher. Mas quando ele olha no espelho, não tem jeito. Não tem como. É igual aquela que o diabo fez uma obra na cabeça dela, que ela é homem. Colocou na cabeça dela que ela é homem, não tem jeito. Mas quando chega, uma vez no mês, ela sabe que não é homem. Tem jeito. Porque homem não tem útero. Mulher não tem próstata. Não tem jeito. Você está compreendendo? Então é isso que Jesus está mostrando. Então aquela pessoa que ela é de Deus, ela vai produzir frutos de Deus. Aquela que não é, não vai, não adianta, não vai. Por mais que disfarce, por mais que tente mostrar que é de Deus, o fruto dela mostra quem ela é. Então você tem que estar atento, eu tenho que estar atento, nós temos que estar atentos, inclusive para ver que tipo de fruto que nós estamos produzindo. Examine o homem assim, então eu tenho que ver que tipo de fruto que eu estou produzindo também. A Bíblia diz que se eu me julgar, eu não serei julgado. Então se julgue. Quem é a pessoa que se julga? É a pessoa que se examina e não nega a si mesmo que está errada. Reconhece o seu erro
e muda a postura, muda o comportamento. Ela vai falar, o jeito que eu estou me comportando não é de acordo. O jeito que eu estou me comportando não é de acordo com a palavra de Deus. Não é. Porque a Bíblia diz assim, eu estou fazendo assim. Não é, eu preciso mudar. E muda. É essa que se julgou. Ela não vai ser julgada. Ela se julgou, se consertou, se corrigiu. Então eu não tenho que olhar só que tipo de fruto ele dá. Eu tenho que olhar que tipo de fruto que ele dá, mas eu tenho que olhar também que tipo de fruto eu estou produzindo. Amém, pessoal? Aí eu vou para o apóstolo Paulo novamente. Eu levo a minha carne à servidão, para que depois de ter ensinado a muitos, eu mesmo não me perca. Compreende, não? Sim ou não? Irmão, você me perdoe a franqueza. Eu não dou atenção a falso crente. Eu dou atenção à prostituta, ao homossexual, ao feiticeiro, ao macumbeiro, ao ladrão. Eu dou atenção. Dou. Agora, ao falso crente, não dou nem um pouco de atenção. Por quê, pastor? Ele é falso. Não vale nada. Uma nota de 100 falsa vale alguma coisa? Não vale nada. A nota de 200 falsa vale alguma coisa? Não vale nada. Certo? Não vale nada. Para que eu vou ficar com uma nota que não vale nada? Ela é falsa. A Bíblia diz que eu não devo me associar com aquele que se dizendo irmão. Coloca para mim, irmão, por favor. Já vou orar já. Pastor, você não vai orar? Vou. Como diz lá no Maranhão, te acalma. Mas agora escrevi. Quem escreveu, pastor? Apóstolo Paulo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for idólatra. Dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou com tal, nem ainda com mais. Não, meu irmão, eu estou fora, falso crente não vale nada. Vale nada. Não me associo. E vai um conselho para você. Não se associe. Jesus disse, aprendei de... Jesus quem é? Quem é Jesus? A palavra. Essa palavra aqui quem é? Jesus. Estou fora. Agora, não significa que a pessoa que comete uma falha, um erro, ela é falsa. Não. É que vive na prática. Você está entendendo? É vive na prática. Porque falha... Nunca falhou, pastor. Nunca pisou na bola, pastor. Vai faltar ar. Somos homens. Mas com a consciência de que errei, opa, voltar para o meu quadrado aqui, que é o quadrado da vida, que é o quadrado da luz, que é o quadrado da verdade. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre. Amém.